Não, o presidente não é maluco, ele não é lunático, ele não é louco. Né? Maluco é o psicótico, o esquizofrênico, louco, que cria uma outra realidade, né? Faz uma metáfora dessa realidade que a gente compartilha e cria uma outra realidade. Esse é o psicótico. Não, nosso presidente é psicopata, o que é bem diferente. O que é o psicopata? O psicopata é o perverso extremo. A grande questão é que todos nós somos perversos ou experimentamos algum tipo de perversão de uma forma ou de outra. E não é para se moralizar isso, você é perverso. A perversão faz parte da vida, né? O que é a perversão? Ela está associada ao gozo. E é preciso esclarecer o que é esse gozo. O gozo é um prazer meio estranho, é um prazer meio torto, ou ainda pode-se dizer o que resta de um prazer. Né? O gozo geralmente é isso que a gente nomeia como com esses nomes, né? Essa porra do caralho, essa merda, né? Coisas que a gente diz assim, né? O gozo ele está associado ao bullying, por exemplo, né? O bullying é um momento em que a pessoa está tirando um sarro, né? Está associado a quando a gente dá uma bronca em alguém, por isso que a gente usa o termo esporro, né? Dar uma mijada, todos esses nomes que levam, né? Que veja que ninguém fala, por exemplo, vou dar uma urinada, né? Ou ninguém diz assim, vá ter uma relação sexual, né? Não, vai se fuder, porra, do caralho, tal. Esses aí são os nossos gozos, né? São momentos gozosos. O bullying, quando eu tiro um sarro de alguém, etc. Só que isso, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso faz parte da vida. Todo mundo, de um jeito ou de outro, tem a sua forma de gozo. E entrou, né, há pouco tempo atrás, essa questão do politicamente correto. O politicamente correto é uma proibição a todo tipo de gozo, a todo tipo de tiração de sarro, a todo tipo de depreciação, etc. Até um ponto vai. Mas é preciso tomar cuidado quando esse politicamente correto vira um policiamento sobre os costumes, sobre os comportamentos, sobre o que pode ser falado, não pode ser falado, porque isso provocou, tá? E justificou, e é um dos elementos, não é a grande causa, mas é um dos elementos dessa ascensão de uma perversão extrema que vem ocorrendo no mundo todo há alguns anos. Né? Todos nós precisamos lidar com a nossa perversão. Essas pessoas que a gente está chamando de lunático, que a gente está chamando de gado, né? Que tiveram o cérebro lavado, na verdade, o que essas pessoas estão... Elas estão se permitindo entrar num lugar de perversão. Né? Essa fala da ministra aí que disse assim, não, mas todo mundo morre, etc. Veja, dizer que todo mundo morre, se você estiver consolando uma pessoa cujo um parente morreu por doença, alguma coisa, eu acho interessante lembrar que todo mundo morre, isso vai ajudar a pessoa. Mas se você estiver falando de um assassinato, se você estiver falando de tortura, o que quer dizer que todo mundo morre? É tentar tratar isso de forma banal, né? E essa que é a questão da escalada da perversão. Veja, porque todos nós gozamos de um jeito ou de outro, e o gozo pode ser até, vamos dizer assim, produtivo de alguma forma, né? Tirando um sarro, o outro tira um sarro de mim no futebol, por exemplo, né? E aí eu procuro jogar melhor para tirar um sarro dele. Então, assim, eu produzo com isso, né? E que até um certo ponto isso é mobilizador, é interessante, a competição, a tiração de sarro um do outro. Sim, mas se por exemplo eu estiver tirando um sarro de um cara que não joga bem futebol, seu perneta, e esse cara começar a ficar triste de verdade, começar a chorar de verdade, começar a se sentir humilhado, e eu seguir fazendo isso, aí eu entrei na perversão extrema que é o início da psicopatia. O que é a psicopatia? É quando esse lado do gozo entra num ciclo que é o gozo pelo mais gozar. Por que tu tá fazendo isso? Estou falando para gozar mais. Mas qual o sentido? O sentido é quando você entra numa coisa, quanto pior, melhor. Sabe? Eu quero que se foda, eu quero que se exploda, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero... Entende? Isso é o perverso extremo. É um ponto de perversão extrema. Que todos nós experimentamos em algum momento ou outro. O psicopata entra nesse lugar e fica.
psicopata, ele, diferente do psicótico, louco, o psicótico, referente às regras sociais, ele cria uma outra realidade que ele modifica essas regras sociais, cria uma metáfora sobre isso. Sei lá, ele pode andar pelado na rua ou rasgar dinheiro. O louco rasga dinheiro mesmo, né? Ele vê outra coisa ali. Ele quebra a nossa lógica, né? O psicopata não, o psicopata não rasga dinheiro, a não ser que ele esteja dando um golpe para ganhar mais dinheiro, né? É que assim, o psicopata conhece muito bem as regras, mas ele se acha acima delas. Ele se acha superior a elas. Ele acha que num esquema de corrupção, de mentira, ele vai conseguir ser superior aos outros que seguem as regras sociais. O psicopata, assim, o ponto do psicopata é quando esse gozo, ele ultrapassa a ética, o ponto de ética. A ética humana, a ética é o que nos mantém humanos. E o que é a ética? Basicamente é uma regra moral, uma regra humana mesmo, que é evitar cometer violência contra o outro, seja física ou psicológica. E assim, não adianta a gente ficar colocando só tudo na conta desse cara, do presidente. Não é só isso. Há muitos anos vem se investindo em aumentar a perversão de cada um de nós em cada filme norte-americano que fala sobre guerra e que justifica a violência, o cara mata e sangra. Por quê? Porque cometendo violência, ele de alguma forma vai fazer uma vingança. E aí está justificado. E entre lugares perversos. A nossa perversão vem sendo alimentada há décadas. Agora é entender que quando a gente vai para esse lugar de perversão extrema e entra nesse lugar psicopático, por assim dizer, a gente está a gente está indo contra a nossa própria humanidade. A gente está arrumando uma encrenca profunda conosco mesmo, porque somos humanos. Somos humanos, não somos animais. Um cachorro é capaz de matar um outro animal, um passarinho, um tamanduazinho, sabe? E não sentir nada. Não sentir, porque para ele não tá nessa coisa que a gente tem, que é a coisa humana, significados significantes, trocar. A gente tem ética. E não adianta querer ultrapassar, passar por cima dela. A humanidade não é algo que está pronto e está feito. A humanidade é algo que está em evolução, não só na história da humanidade, como na história de cada ser humano. A gente pode, ao longo da nossa vida, ir se tornando mais humano ou ir se desumanizando. A psicopatia é uma desumanização. Tanto que acompanha a psicopatia, o psicopata ele se torna frio. E essa é outra diferença com relação ao psicótico. O louco, ele está num lugar de sentimento extremo. Por isso que assim não é também para se fazer um elogio à loucura, porque na loucura há muito sofrimento. Entende? O psicopata não. O psicopata, ele perde isso que o humano tem, que é a capacidade de amar. Nós somos humanos porque com relação ao primata que a gente era ancestral, a gente teve uma ascensão no caminho do amor, de sentir mais amor, de ter mais capacidade amorosa, de ter solidariedade. Tudo isso é o que nos torna humanos, a ética. Quando, em nome de um gozo, eu passo por cima da ética, eu humilho o outro e continuo nesse caminho, que é o caminho do bullying, que também aparece nesses filmes americanos. Quer dizer, veja, não estou querendo colocar o americano, porque antes disso a gente tem as guerras mundiais que são europeias, também a perversão na história. É a gente perceber que a gente precisa lidar com a nossa perversão. Se a gente está discutindo com o outro é para ganhar a discussão e para humilhar o outro, ou se a gente está discutindo com o outro porque a gente está em busca de um mundo melhor. Se a gente está querendo convencer o outro para ganhar a discussão, ou se a gente está querendo convencer o outro para a gente levantar a nossa humanidade, para a gente se tornar mais humano. Então todos nós estamos sendo chamados a nos entender com a nossa perversidade. Todos nós temos um lado que pode estar sendo alimentado, sendo assediado por uma perversão extrema. Não adianta ficar só apontando o dedo para o outro, mas a gente também precisa reagir. Não adianta a gente querer tentar deixar de ser humano ou se alienar com respeito a tudo isso. É preciso tomar uma posição. É preciso a gente também investir no amor, principalmente. Só o amor pode nos tirar dessa condição. É preciso se posicionar, mas abrindo mão da perversão extrema, abrindo mão de querer ganhar discussão de qualquer forma.